Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André Ministério Tempo para Ver. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial me dirigir a cada um de vocês neste dia para expor-lhes a palavra de Deus. Eu já cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço que o Espírito Santo de Deus possa falar ao vosso coração, você que está aí do outro lado e está nos ouvindo neste dia. Eu peço que Deus te abençoe grandemente e que o Espírito de Deus possa falar ao seu coração. Nunca se esqueça aí de deixar o seu like ou o seu dislike. Você tem toda a sua liberdade de comentar, compartilhar com seus irmãos e amigos em Cristo, porque a palavra de Deus está aí para ser divulgada e espalhada de todas as formas. Então, fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês que já são nossos inscritos e peço que vocês não se esqueçam de compartilhar, de comentar aí na barra de comentários aí abaixo. E você que é novo, você que não tem se inscrito ainda em nosso canal, eu peço que você se inscreva em nosso canal, clique aí na barra de inscrições abaixo do vídeo, para que assim você venha fazer parte desta família, que a cada dia vem aumentando mais, e assim você possa ir se alimentando também com as exposições que nós fazemos aqui. Então, que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos orar, vamos inclinar nossos rostos e assim falar com o Deus Todo-Poderoso para pedir que Ele abençoe a exposição deste texto. Vamos inclinar nossos rostos? Amado Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós seguimos em Tua presença, Pai, e em Tua presença permaneceremos para sempre. Amado Deus, eu peço que o Senhor nos ilumine neste dia com a exposição de Sua palavra. Peço, Pai, que o Senhor possa confrontar, falar aos corações, através da exposição do texto, Pai, que nós vamos estar fazendo neste dia, e que o Senhor possa edificar, Pai, instruir e ensinar através da pregação do ensino bíblico puro e simples, para a Tua honra e glória, ó Deus Todo-Poderoso, mediante o Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Pois bem, sem mais delongas, quem estiver aí com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo aí na carta aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 6 até o 9. Anos atrás nós havíamos feito uma exposição aqui neste texto, a partir do versículo 6 até o versículo 12, onde nós intitulamos o sermão com o nome O Dever de Manter o Evangelho Puro e Simples. Quem tiver interesse está aí já no YouTube, para fazer algum tipo de comparação, para ver se eu mudei alguma coisa ou se continua a mesma exposição. Eu creio que se tornou um novo sermão, queridos amigos, totalmente reformulado, diferente do que havia feito há uns anos atrás aí. Então abra comigo aí em Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 6 até o 9. E diz da seguinte maneira: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou, a graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Então, meus irmãos, pelo teor das palavras aqui, vocês percebem que o assunto de que Paulo queria tratar aqui com os crentes das igrejas da Galácia era urgente. Mas abra comigo aí em Atos, no capítulo 20, versículo 29 ao 31,
o próprio apóstolo Paulo, ele traz uma palavra aqui para os crentes não de Gálatas, aí da igreja de Gálata, mas os crentes aí de Éfeso, capítulo 20, versículo 28 até o 30. Ele diz assim, ó: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então Paulo está se despedindo aqui dos bispos de Éfeso, está dizendo para eles, ó, vocês têm de olhar pelo rebanho de Deus, que foi Cristo quem instituiu vocês, ó. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Calvino dizia, meus irmãos, que o pastor ele tem que ter duas vozes. Uma voz para falar com as ovelhas, para orientá-las, e outra voz para afugentar os lobos. E é isso que Paulo está fazendo aqui, ó. Ele está dizendo, ó, vocês têm que estar atentos, porque depois da minha partida, eu vou para Jerusalém, e eu não sei o que me espera lá, já foi me dito pelo Espírito Santo que eu vou enfrentar muitas tribulações ali. E por fim, depois de Jerusalém, vou para Roma encontrar o martírio, e talvez vocês não vão mais ver o meu rosto. Depois da minha partida vão se infiltrar no meio de vocês lobos devoradores, é o que ele diz aqui, ó. Lobos cruéis, lobos rapazes, como diz lá Almeida, revista e atualizada. Então, ele está alertando esses pastores aí da igreja de Éfeso a estarem atentos. E no verso 29, ele segue aí, ó: Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não vão poupar o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então Paulo ficou ali 3 anos em Éfeso, admoestando esses pastores, esses bispos, e ensinando eles. E agora, na despedida, ele diz para eles, ó, vocês têm que ficar atentos, porque depois da minha partida, no meio de vocês mesmos, vão se levantar homens aí que vão falar coisas ruins, palavras cruéis, para atrair aí coisas estúpidas, coisas que são aí fora da palavra de Deus, para atraí-los para si. Esses homens, eu posso parafrasear aqui, poderiam estar querendo trazer novas revelações. Paulo, admirado com a atitude dos Gálatas, ele chama a atenção a respeito de um problema antigo, mas que é mais atual do que nós pensamos, queridos amigos, porque os falsos mestres, eles continuam por aí, pervertendo, transtornando e invertendo o sentido da palavra de Deus. E por fim, tirando a igreja da comunhão com Cristo devido aos escândalos que eles têm causado no meio da igreja de Deus. Então, por isso, queridos amigos, eu gostaria de falar com vocês neste dia a respeito do tema Só existe um Evangelho. Portanto, o meu sermão deste dia vai girar em torno deste assunto. Só existe um Evangelho. A carta aos Gálatas, queridos amigos, é o documento mais antigo do Novo Testamento. Foi escrito pelo apóstolo Paulo por volta de 48, 49 depois de Cristo, cerca de 20 anos após a morte, crucificação aí do Senhor e Salvador Jesus Cristo e sua ressurreição ao 3º dia. Paulo, com assombro e tristeza, ele profere palavras duras aí para as igrejas que estavam situadas ali na Galácia, no centro de um território que os antigos chamavam de Anatólia, que corresponde aí à atual Turquia asiática. Então, corresponde à atual Turquia, esse local aí onde ficavam as igrejas da Galácia. As palavras de Paulo são duras,
pois tinham a intenção de resolver um problema gravíssimo que estava ocorrendo lá na Galácia. Os gálatas estavam inflamados aí com o ensino dos falsos mestres judaizantes. Estavam abandonando a fé verdadeira e abraçando um falso evangelho diluído em dogmas humanos, um evangelho adulterado, pervertido, baseado nas obras e ritos judaicos. Para eles, a obra de Cristo na cruz do Calvário, queridos amigos, não era suficiente para a salvação. Somente a graça, mediante a fé em Jesus Cristo, para eles não bastava para serem salvos, mas segundo eles, segundo aí os judaizantes, os gentios tinham que se circuncidar e guardar a lei judaica e os seus penduricalhos, como o mitzvot, 613 mandamentos, que não eram nem de Moisés, mas da tradição rabínica. É o mesmo que hoje nós encontramos, meus irmãos, alguns papistas dizendo tem coisas que não estão escritas na Bíblia, mas a tradição disse, o magistério disse, o Papa ex cátedra, ele tem dito, e por isso são dogmas da igreja e devem ser aí obedecidos. Um homem lá da Idade Média, em um dos concílios aí da Igreja Católica, ele dizia o seguinte: se o magistério, se o Papa, se a igreja disser que a grama é rosa, vocês têm que acreditar. Então traziam aí palavras que eram, posso dizer para vocês, infundadas, ensinamentos que não partiam da palavra de Deus, então não era de Moisés. E com isso os judaizantes estavam querendo dizer, queridos amigos, pasmem, que a obra de Cristo era incompleta e que nesse sentido a lei de Moisés iria completar aquilo que Jesus deixou incompleto. E aqui eu quero alertar vocês, muitos anos atrás eu fui de uma seita e é o mesmo tipo de ensinamento, meus irmãos. Lá eles diziam que a obra de Cristo não era completa ali na cruz do Calvário e por isso que era necessário uma sucessão aí de profetas, que eles começavam a contagem a partir do apóstolo Paulo e encerrava no atual profeta que eles tinham ali, e desta forma eles diziam que aquilo que Jesus, os apóstolos e esses profetas que vieram antes desse profeta atual tinham deixado por terminar os cabos soltos, segundo eles, este profeta iria ligar estes cabos soltos. Era um maldito de um ensino herético, queridos amigos, que pervertia tudo o que está prescrito aqui. Porque a palavra de Deus, nós vamos ver mais à frente, deixa bem claro que a palavra de Deus ela é inerrante e eficaz. E a obra de Cristo, ela foi suficiente para a nossa salvação, não necessita de profetas, de apóstolos modernos, de pastores que venham trazer ensinamentos que não provêm da palavra de Deus. Então, com isso, os judaizantes estavam querendo dizer que a obra de Cristo era incompleta, e nesse sentido, a lei de Moisés iria completá-la. Como dito, a mensagem deles era sinergista, onde o homem coopera com Deus, como aquelas frases de para-choque de caminhão: faça por ti que eu te ajudarei, faz por ti que eu te ajudarei, ajuda-te que o céu te ajudará, ou como tem dito alguns pregadores, Deus te abençoa no que você faz. Nada é mais absurdo, pois tais ensinamentos afirmam que a iniciativa parte do homem e não de Deus. E que o homem tem que fazer alguma coisa para ser salvos. É o que eles diziam aqui, os judaizantes, em Atos 15, 1. Abra comigo aí em Atos 15 e versículo 1. E aqui está bem claro o que era o ensinamento aí dos judaizantes, ó. E diz assim, ó: então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis
salvar-vos. Então, o que ele está dizendo aqui? Por suposto, quem fala aqui é Tiago, ali na Assembleia, no Concílio de Jerusalém, onde ficou definido que os crentes gentios não precisavam estar se circuncidando e guardando as obras da lei. A única coisa que eles tinham, ou as únicas coisas que eles tinham que se resguardar, era do alimento sacrificado a ídolos ali, do sangue que era derramado lá e das relações sexuais ilícitas. Nada além disso. Não foi imposto mais nenhum encargo ali diante deles. Meus irmãos, se Deus não der o primeiro passo em nossa direção para nos salvar, nós é que não vamos dar, porque um morto não reage, queridos amigos. O ser humano está na condição de morto aí em suas ofensas e pecados, e desta forma ele não pode se aproximar de Deus por vontade própria, porque a sua vontade está aí contaminada e corrompida pelo pecado, e desta forma o ser humano sozinho ele sempre escolhe o lado errado. Então a mensagem de Paulo é clara: salvação é apenas pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Veja o que ele diz aqui em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 5. Corriqueiramente, em meus sermões eu tenho citado esse texto porque ele é muito importante para a fé cristã, e diz assim, ó: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então foi ele que nos vivificou, ó. E que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Isso ficou no passado. Para aqueles que estão em Cristo, eles já são nova criatura, já foram lavados e remidos no sangue de Cristo, mas foi Cristo que veio em nossa direção e nos tirou do lamaçal do pecado, nos estendeu a mão, nos puxou ali da areia movediça do pecado, e entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Então ele segue, o apóstolo Paulo, repetindo aqui, sua mensagem é clara, que nós somos justificados pela graça mediante a fé, não é por obras. E a partir do versículo 8 ele é mais claro ainda no capítulo 2 da carta aos Efésios, ó: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então não tem sinergismo, irmão. É monergismo. É Deus quem atua em nós, tanto o querer como o efetuar. É o que o mesmo Paulo vai dizer lá em Filipenses 2,13. E em Romanos 9,16 ele diz que não depende do que quer, mas não depende do que quer e de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. É Deus que nos atrai para a sua presença, é Deus que nos chama, é Deus que nos justifica de todo pecado. A obra é inteiramente de Jesus, não vem de obras humanas. E ele segue aqui, ó: Não vem das obras para que ninguém se glorie. E aqui ele é enfático ao dizer, se tivesse obras que nós tivéssemos feito para a nossa salvação, nós iríamos nos ensoberbecer, iríamos dizer quando chegássemos lá no céu: Ô Jesus, dá licença aí porque eu quero entrar, eu estou aqui porque eu tenho mérito, eu tenho direito de entrar aqui, porque eu fiz por merecer, eu fiz por mim, agora tu me ajudas, eu tenho direito de entrar aqui. Mas nós só entramos no céu e conquistamos a salvação porque Jesus Cristo teve misericórdia de nós e se entregou por nós. Não tem obras humanas, queridos amigos. Não tem nada que você possa fazer para conquistar a vida eterna. A única coisa que você pode fazer é se apresentar diante de Deus com o seu pecado. É o que Paul Washer dizia, que a única coisa que o ser humano pode apresentar para Deus é o seu pecado. Não tem mais nada. Porque o ser humano está morto no seu delito, no seu pecado, e necessita de um Salvador, necessita de arrependimento. E por isso eu quero dizer para você que acredita que você tem que fazer alguma coisa, que você tem que fazer obra de caridade, que você tem que venerar os santos, que você tem que adorar o profeta da sua seita, que você tem que cooperar com as obras da tua igreja para ser salvo. Eu digo para vocês,
tudo parafernália gospel amaldiçoada pela palavra de Deus, que diz que isso aí não te faz um cristão. A única coisa que vai te fazer um verdadeiro cristão é a regeneração do Espírito Santo e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não é por obras, mas pela fé em Jesus Cristo. E ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O que define que nós somos verdadeiros cristãos é o fato de crermos unicamente no sacrifício de Jesus Cristo. E as obras? As obras. Eu já disse em outra ocasião, eu dizia para vocês que elas são fruto daqueles que verdadeiramente foram encontrados por Jesus Cristo. Naturalmente, quem é um eleito de Deus, um verdadeiro convertido, ele vai produzir boas obras não para ser salvo, mas porque foi salvo. É justamente por isso. Então, meus irmãos, e foi por isso que Paulo ficou perplexo e escreveu da forma que escreveu, com palavras duras, porque ele havia apresentado tudo isso que ele apresentou nas outras igrejas. Ele havia ensinado tudo, que salvação é unicamente pela graça mediante a fé em Jesus Cristo e sua obra na cruz do Calvário. Não é pela intercessão de Maria, não é pela intercessão dos santos, não é pela intercessão do seu pastor ou pela intercessão do apóstolo ou o guru, o feiticeiro da sua seita, mas é porque você creu em Jesus. É unicamente por isso. E veja o que ele diz aqui nos versos 6 e 7, Vejam bem, Maravilho-me que tão depressa passasseis ou desertasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Todo falso ensino, queridos amigos, traz uma inquietação na igreja, tira a comunhão, tira a paz da igreja. Todo falso ensino causa uma perturbação e causa uma deturpação. E muitas vezes, para aqueles que são voláteis, aqueles que não têm um fundamento na fé, são como uma cana balançada pelo vento. Qualquer vento de doutrina faz com que eles se afastem do verdadeiro ensino e se vão para outros tipos de ensinamentos. Só que eu quero destacar algo aqui. Duas palavras gregas distintas aparecem aqui, nesse texto que nós acabamos aí de ler, nesses dois versos. Ambas traduzidas como outro, mas com significados distintos e uma aplicação diferente. O primeiro outro nós encontramos aqui no versículo 6, e é a palavra héteros. Essa palavra, ela significa outro, designa algo outro diferente de outra natureza, o que já deixa claro, o que deixa escancarado, meus irmãos, que a mensagem que era pregada aí pelos judaizantes era qualquer outra coisa, menos o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A outra palavra outro nós encontramos no versículo 7. O segundo outro, no verso 7, é a palavra grega halos, que significa outro, da mesma natureza, outro igual. Já significa outro da mesma natureza, outro igual. E por isso, Paulo declara que não é outro. E com isso ele está visando dizer o que para nós aí? Que não existe uma mensagem que seja igual ou paralela à mensagem do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ficou registrada aqui nas páginas deste livro, que começa no Antigo Testamento, no Gênesis, e vai até o Novo Testamento, que termina com o livro do Apocalipse. Desta forma, o que Deus queria falar conosco, Ele deixou nas páginas da Bíblia. Por isso, não espere um profeta se levantar para trazer revelações que sejam extra-bíblicas. Não espere um pregador trazer um ensino diferente daquilo que está prescrito na palavra de Deus. Porque o verdadeiro pregador, ele sabe que se ele perverter o ensino das Sagradas Escrituras, ele já está marcado como um anátema, como alguém amaldiçoado por Deus. E desta forma,
é necessário se manter nas 4 linhas da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele deixa claro que não há nada paralelo à mensagem de Cristo transmitida pelos apóstolos a cada um de nós que ficou registrada no Antigo e no Novo Testamento. Paulo, em outras palavras, está esclarecendo, amados irmãos, que não existe uma mensagem que seja pareada e colocada igual ou do mesmo nível do que a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a única e exclusiva palavra de Deus. Não tem mais profetas, não tem apóstolos que vão trazer, ou oráculos que vão trazer outra coisa além do que está escrito, porque isso não existe. A palavra de Deus é sim e não. O que passa disso é procedência maligna, queridos amigos. Todo falso profeta, ele vai acrescentar ou tirar alguma coisa e vai chamar a atenção para si. Recentemente, eu comecei um estudo sobre a veneração mariana, queridos amigos, a veneração da Igreja Católica com relação à Virgem Maria. E o que eu encontrei foi um absurdo. O que eu estou encontrando é absurdo. Eu fiquei estupefato, eu fiquei perplexo com o que eu vi. Todas as aparições das supostas Marias que aparecem em todos os lugares do mundo aí, seja Maria lá de Guadalupe, no México, Maria de Fátima, em Portugal, ou Maria Aparecida aqui no Brasil, todas essas aparições aparecem com o sentido de chamar a atenção para si e não para Jesus Cristo, o que é infinitamente dispareado com o caráter da verdadeira Maria, que dizia o seguinte: faça tudo o que ele vos disser. Era isso que Maria fazia, ela não chamava atenção para si. A verdadeira Maria que deu à luz ao nosso Salvador era uma serva de Deus que entendia que necessitava da graça de Cristo para ser salva. Então Paulo está esclarecendo que não existe uma mensagem que seja do mesmo nível do evangelho que Cristo delegou aos seus santos apóstolos. Sendo assim, queridos irmãos, o que ele está dizendo aqui é que todo o restante, fora das escrituras sagradas, fora do que está registrado na Bíblia, não passam de distorções e heresias de perdição. Distorções do único e verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como dito, são heresias destruidoras que não vêm da palavra de Deus. Então guardem isso no coração de vocês, queridos amigos, que todo falso profeta ele vai distorcer a palavra de Deus. Ele vai inventar algo ali na sua cabeça manipulada por Satanás para colocá-lo num pedestal, para colocá-lo como uma espécie de Messias na terra, alguém que está ali como um mediador entre Deus e os homens. Ele sempre vai se colocar no lugar de Cristo ou no lado de Cristo, como o Papa de Roma, que tem o título em sua cadeira, vigário de Deus, ou vicari filideis, que significa substituto do Filho de Deus ou vigário de Deus. Mas talvez você se pergunte, e você possa perguntar para mim, mas irmão Álvaro, o que esse texto tem a dizer para mim? Ou como ele se aplica na minha vida hoje? Eu vou explicar para cada um de vocês, amados irmãos. Hoje, nós não temos os judaizantes iguais aos do primeiro século, mas nós temos os messiânicos, que até aceitam Jesus Cristo como Messias, como um ungido de Deus, mas não o aceitam como sendo Deus. E quando eu falo de messiânicos, não só no meio evangélico, mas tem seitas aí cristãs que são messiânicas, que estão aí para guardar a lei, para guardar as obras que foram prescritas ali na lei mosaica, cumprir todos os ritos, assim como os adventistas do sétimo dia, que segundo a sua falsa profetisa Ellen White, dizia que a guarda do sábado implica em salvação eterna. Então já não são as obras de Cristo na cruz do Calvário para eles? Eles dizem ali que tem que guardar a lei, que tem que guardar o sábado, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas eu chamo a atenção para vocês que todo segmento religioso que diz o seguinte: a salvação é por Jesus Cristo, mas tem mais uma coisinha aqui.
você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que usar saia comprida, você tem que usar terno, você tem que usar sapato de amarrar, você tem que usar gravata, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tudo parafernália que sai da cabeça dos homens. E isso não vem da palavra de Deus. Certa feita eu dizia que tudo aquilo que não vem da palavra de Deus deve ser rejeitado. Em uma ocasião eu ouvia o pastor César Cavalcante dizer a mesma coisa em um de seus sermões. Ele dizia o seguinte: você tem que usar isso, você tem que usar aquilo, mas quem que estabeleceu isso? Onde está na Bíblia que eu encontro que eu não posso usar barba? Onde eu encontro que eu tenho que sempre usar terno? Onde eu encontro que eu tenho que usar gravata? Onde eu encontro que o sapato tem que ser social, que tem que ser de amarrar? Onde eu encontro que as irmãs têm que usar o cabelo amarrado no coque? Onde eu encontro que tem que usar sua saia comprida e camisa até aqui? Aonde está escrito isso? Quem foi que estabeleceu isso? Não foi a palavra de Deus? Então nós temos que entender que todo segmento religioso que diz a salvação é por Cristo, mas você tem que guardar isso, tem que guardar aquilo, você tem que participar da obra tal, do edifício tal, tem que dar dízimo disso, tem que ofertar para aquilo, você tem que fazer o blá, 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 blá da cartilha religiosa. Isso tudo aí são seitas religiosas que não pertencem àquilo que foi estabelecido na palavra de Deus. Eles não pregam o verdadeiro evangelho. E eles não aceitam aí Jesus como próprio Deus, como dito, os adventistas aí afirmam que a guarda do sábado implica em salvação eterna. Em tudo isso, meus irmãos, há perversões. Há uma perversão do evangelho tornando em outra coisa. É como você pega um copo de leite ali, enquanto você não mistura nada com ele, ele continua sendo leite, mas experimenta misturar café. Já não é leite mais. Ali é café com leite, já é outra coisa, já mudou a substância, já mudou o sabor, já mudou a coloração, se tornou outro. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Então, tudo isso é uma distorção, uma perversão. E eu posso dizer para vocês, hoje nós não temos dos gnósticos e libertinos, como aqueles que o apóstolo João e o apóstolo Pedro e Judas combateram em seu tempo, lá no primeiro século, mas nós temos as seitas religiosas que afirmam basicamente a mesma coisa, que eles têm uma iluminação maior, uma luz maior do que as outras igrejas, e chegam ao ponto, como o ministério, que eu permaneci praticamente durante 20 anos da minha vida, que dizia que as outras igrejas são só filhas de Babilônia, afirmavam o mesmo que os adventistas do sétimo dia, que dizem que é tudo Babilônia a grande, que fazem parte da mãe de todas as prostitutas ali, que segundo eles é o catolicismo, e as outras denominações são as filhas. Então eles assumem para si o papel de igreja remanescente, assumem o papel de serem a única igreja verdadeira. Tudo isso aí é falso. Tudo isso é maldito diante das escrituras sagradas, porque não existe uma única denominação que seja verdadeira. Não são as denominações que salvam. A salvação é por Jesus Cristo, mediante a fé. Eu não sou salvo porque eu sou presbiteriano. Eu não seria salvo se eu fosse batista. Eu não seria salvo se eu fosse de qualquer outra denominação ou assembleiano. Eu sou salvo porque eu crio em Cristo. E enquanto a Igreja Presbiteriana do Brasil se manter dentro das 4 linhas da Palavra de Deus, eu estou seguindo com eles. Agora, a partir do momento que o Supremo Concílio estabelecer regras que não provêm das Escrituras Sagradas, eu sou o primeiro a deixá-los e ir para outro ministério. Então, mas nós temos as seitas modernas que, como eles, afirmam ter novas revelações fora do contexto bíblico. E eu posso citá-los aí para vocês, Testemunhas de Jeová, Mormons, Adventistas do sétimo dia, Benjamitas, Wilinistas e Brahamitas, que afirmam que seus fundadores têm o espírito de profecia e que por isso eles têm autoridade para alterar até a Bíblia, até o que está escrito. Alguns afirmam, no contexto dessas seitas aí, que o livro de Atos ainda está sendo escrito porque não termina com um amém.
Tudo isso é balela, tudo isso é blá 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 vindo da mente de Satanás querendo distorcer a palavra de Deus. Então, é por isso que esses homens, eles afirmam e alegam que podem acrescentar a palavra de Deus. Mas o saudoso reverendo John MacArthur, ao comentar estes versos aqui, ele chama tudo isso de absurdo. E veja o que ele diz, ó. É um absurdo aceitar a salvação graciosa e, em seguida, procurar manter a justiça por meio de esforços humanos e cerimônias ou rituais. Então, para John MacArthur, era um absurdo você aceitar a salvação graciosa e depois querer acrescentar aí ritos, cerimônias, liturgias que não vêm da Bíblia. Tudo coisa aí de tradição de igrejas. Nós não estamos aqui para viver tradições de igrejas. A única tradição que nós temos que viver é a tradição apostólica revelada nas Sagradas Escrituras. Em suma, o que Paulo nos ensina aqui é que quem tenta se justificar pelas obras está separado de Cristo e caíram da graça, mostrando que nunca entenderam a mensagem da cruz. É o que Paulo vai dizer aqui para os Gálatas, no capítulo 5, versículo 4. Vejam bem o que diz aqui, ó. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Todo aquele, em outras palavras, meus irmãos, que tenta se justificar por obras pela força do braço, ele está separado da graça. Ele está invalidando a graça e dizendo que a graça não tem valor para ele, que ele tem que conquistar a salvação, porque ele tem que conquistar pela força do seu braço, que ele faz, que ele acontece, que ele é o bambambam, que ele sozinho ele consegue se resolver, que ele não precisa de Cristo. É isso que a pessoa está dizendo quando diz: eu fui salvo por Cristo, mas eu tenho que cumprir a lei. Eu fui salvo por Cristo, mas eu tenho que participar da construção de tal edifício. Eu fui salvo por Cristo, mas eu tenho que crer no profeta. Eu fui salvo por Cristo, mas eu tenho que dar o dízimo disso e daquilo. Eu tenho que dar a oferta para aquilo outro. Nada disso vai ser de utilidade para te salvar. E se nós formos aqui no capítulo 2 e versículo 16 dessa mesma carta que nós estamos estudando hoje, Gálatas 2,16, Paulo ele diz assim, ó: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pelas obras da lei e pelas obras da carne ninguém vai ser justificado. Mas veja o que diz aqui em Tito 3, a partir do versículo 4. Ó. Vejam bem o que diz aqui, ó. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Em outras palavras, Paulo segue afirmando aqui para Tito, nessa carta pastoral, que salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo nos regenera. A lavagem vem pelo sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. É unicamente por Cristo que nós somos salvos. Não é pelas obras. E ele segue, ó, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Paulo é claro, em sua mensagem ele não diluía, ele trazia o ensino claro, ele não estava trazendo os ensinamentos, como diziam os judaizantes do seu professor, que era Ananias, quem tinha batizado ele. Ele está dizendo: meu professor, o meu mestre não é Ananias. Ananias é meu irmão em Cristo. Quem é o meu mestre, quem é o meu salvador é Jesus Cristo, e é o evangelho dele que eu tenho pregado, evangelho que diz que é pela graça, não é pelas obras, não é por esse evangelho diluído que vocês estão pregando aí. É o que ele vai dizer aqui em Romanos 11:6. E veja o que está dito aqui, ó, Romanos 11:6. Ele diz assim, prestem bem atenção, ó: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira,
a graça já não é graça. Então, desta forma, o que Paulo está dizendo aqui? Se é pelas obras, a graça já não é graça. E ele segue, ó. Se, porém, é pelas obras, já não é mais pela graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Perceberam que quando nós acrescentamos obras aí humanas ao ato da salvação, nós estamos invalidando a própria salvação, porque o homem, pela força do braço, ele não vai conquistar nada sozinho. Cristo tem que habilitá-lo, Cristo tem que habilitá-lo, Cristo tem que capacitá-lo pelo Espírito Santo para que ele possa compreender a palavra de Deus e ser salvos. É pela graça, amados irmãos, não é pelas obras. Mas veja os versos 8 e 9, aqui de Gálatas 1, que nós estamos expondo. Ó. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho pregado, ou daquele que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito. Paulo ele vai falar agora a respeito da fidelidade no ensino. Ele já falou um pouco antes aí, mas ele segue falando agora com mais aí assiduidade. Ele vai ser mais enfático com o que ele vai falar aqui. Paulo agora ele sobe o tom e por 2 vezes aí ele frisa que os falsos mestres estão sob maldição divina e condenados já foram separados e marcados para a condenação eterna. Paulo ele usa a palavra grega anátema, aí, que significa algo que foi separado e amaldiçoado por Deus, separado já para a destruição. Era isso que Paulo estava querendo dizer quando afirma que todo falso mestre, que todo falso evangelista, todo falso pastor, todo falso profeta está amaldiçoado diante de Deus. Era isso que ele queria dizer. A partir de agora, Paulo ele define que ninguém mesmo, meus irmãos, pode estar acima da Bíblia Sagrada, nem profetas, nem apóstolos modernos, nem pastores, bispos ou presbíteros, qualquer que seja o título que essa pessoa leve. Ou como poderíamos dizer no contexto papista aí, nem o Papa ele tem autoridade para mexer nas Sagradas Escrituras. O único que tem autoridade para mudar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa é Deus quem inspirou esta palavra. E muito menos os anjos estão autorizados a alterar a palavra de Deus. Paulo é enfático ao dizer que nem ele, nem mesmo os seus colegas do colégio apostólico, que foi separado ali, que foi escolhido por Cristo, tem essa autorização. Por isso o uso dessa palavra dura, anátema, que como dito aí significa maldito. Isso quer dizer que qualquer ensino, meus irmãos, que ultrapasse o limite estabelecido nas Sagradas Escrituras deve ser rejeitado e considerado como maldito. Em outras palavras, meus irmãos, tudo que não provém dos 66 livros das Sagradas Escrituras não foi Deus que falou. O homem falou, inspirado por sua mente pecaminosa ou inspirado pelo próprio Satanás, mas não foi Deus que falou. Então tudo isso deve ser rejeitado, condenado e declarado como maldito. Anos atrás, foi isso que eu fiz quando disse não aos falsos ensinos que eram professados na seita em que eu pertencia. Então, vamos seguindo aqui. E a partir de agora eu quero dar as razões, queridos amigos, o porquê o Evangelho, o ensino da salvação por obras aí, ele é problemático e por que o apóstolo Paulo amaldiçoou esse tipo de ensino. Então, como dito, o apóstolo ele ficou perplexo, ele ficou horrorizado e surpreso, não com os falsos mestres ali judaizantes, mas ele ficou
surpreso e perplexo, horrorizado com a atitude dos crentes aí da Galácia. Eles haviam aprendido e recebido o Evangelho com o melhor professor de sua época, que era o apóstolo Paulo, mas claro que abaixo de Jesus Cristo, que é o mestre dos mestres, né? Então eles haviam aprendido e recebido o Evangelho com o melhor professor de sua época. Claro, como dito aí, abaixo de Jesus Cristo, pois ele é o mestre dos mestres. Paulo ensinou a eles, mas rapidamente eles se desviaram, desertaram, como na linguagem aí no conceito militar, eles debandaram, eles mudaram de ideia, eles viraram a casaca e começaram a pensar outra coisa. Paulo havia plantado a semente do Evangelho, da graça de Jesus Cristo em seu coração e rapidamente eles estavam jogando fora, jogando Cristo para debaixo do tapete e colocando falsos profetas ali em um pedestal, recebendo todo aquele falso ensino. Eles abandonaram a fé e se tornaram insensatos, nécios e aí alienados. Veja o que diz aqui em Gálatas 3, de 1 a 13. Veja o que diz aqui, ó. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo coloca eles contra a parede e pergunta para eles: ô meus irmãos, escuta aqui, vocês receberam a salvação aí pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Foi pela pregação da fé que eu passei por aí ensinando vocês? Ou é por meio desses malditos falsos mestres judaizantes aí que estão pervertendo o Evangelho, que estão distorcendo a palavra de Deus, que estão enfraquecendo o sacrifício de Cristo, que estão dizendo que é necessário cumprir as obras da lei, cumprir ritos religiosos para que a obra de Cristo se torne completa? Ou será que vocês são salvos unicamente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo? Vocês não são salvos pelas obras da lei? Me respondam isso. Ele está dizendo aqui: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será que em vão tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aqui ele repete a pergunta. O Espírito Santo que operou em vós para a salvação, ele operou isso por meio da pregação da fé ou foi pelas obras da lei? Me respondam isso, vocês sectários também. O resgate é por meio da cruz de Cristo, pelo sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário, ou é por meio dos seus falsos profetas? Ou é por meio dos seus falsos inscritos? Por meio da sua falsa literatura? Que na maioria das vezes é carregado e recheado de heresias que conduzem para o inferno? Eu quero que vocês me respondam isto, papistas. Vocês foram salvos aí pela graça de Jesus Cristo? Ou vocês foram salvos pela veneração mariana que vocês fazem? Vamos dizer aí, pela mediação de Maria? Vocês são salvos por Cristo ou por Maria? Quem é que operou a obra de salvação? Me respondam isso. Biblicamente eu sei que vocês não conseguem responder, porque biblicamente nós só sabemos isto, que foi Jesus Cristo o único Salvador. E o seu próprio aí, Papa inerrante, já reconheceu isso, que títulos como intercessora e medianeira não devem ser usados porque causam uma certa confusão. Que confusão é essa que ele quer dizer? Porque não fala palavras claras? Que o que causa são aí idolatria e heresias voltadas para a adoração de Maria? É necessário ser claros, queridos amigos, é necessário falar a verdade. Então eles começaram no Espírito e agora terminam na carne. Esse é o primeiro problema do ensino da salvação por obras, que acredita que se conquista a salvação pela força do braço. E não é pela força do braço, mas é mediante a graça de Cristo. É mediante seu sacrifício.
Esse é um dos problemas do ensino da salvação por obras. Baseia-se na força do braço, isto é, nas obras da carne e não nas obras de Cristo e méritos de Cristo na cruz. É aquele mesmo dito: Deus vai te abençoar no que você fizer. Faz por ti que eu te ajudarei. É desta forma, faça a sua parte que o céu vai te ajudar. É isso aí que o ensino das obras tem dito para pessoas incautas que não conhecem a palavra de Deus e tem levado pessoas ao engano. Isto é, nas obras da carne e não nas obras e méritos de Cristo. Eles afirmam que a salvação se conquista pelas obras. Então vamos dizer aí, campanhas disto, obras daquilo, oferta disso, participe da construção tal, participe aí da campanha dos 7 dias, da campanha de Abraão e os 212 ou 312, uma coisa assim. Vamos fazer a campanha de Naamã, vamos fazer a campanha da espada de Miguel. Tudo isso aí é parafernália, meus irmãos, são penduricalhos que não conduzem a nada, e eu posso dizer, para o inferno com todas essas infiltrações. Nada disso vai nos conduzir para Cristo, nada disso vai nos dar a salvação. Não é um tijolinho que foi ungido por um falso apóstolo que diz que é o tijolinho da Nova Jerusalém que vai te dar a salvação. Não é a construção de um megatemplo e ofertas aí estapafúrdias que passam do zero nas estrelas que vão te fazer salvo. Não é por você dar um tapinha nas costas de um falso profeta e dizer: eu te recebo, meu querido ungido. Não é isso que vai te dar a salvação. A única coisa que pode te salvar é Cristo e o Cristo revelado nas Sagradas Escrituras. Não é esse Jesus hippie aí, como eu dizia em outras ocasiões, que saiu da cabeça de um maconheiro. Esse Jesus paz e amor que aceita tudo, todo tipo de pecado. Não é esse Jesus que vai te salvar. Esse Jesus que saiu da cabeça do marxismo cultural. Não é. É o Jesus da Bíblia. Um Jesus que corrige, repreende e exorta, que diz para os pecadores: os teus pecados estão perdoados, mas vai e não peques mais. Esse é o Jesus da Bíblia. Então, isto é, nas obras da carne afirma-se que salvação se conquista pelas obras, campanha disso, oferta daquilo, participe da construção daquilo outro, receba o profeta, malditos penduricalhos, como eu dizia aqui, e parafernálias que não levam a nada além de condenação eterna. É o mesmo retrocesso dos Gálatas, queridos amigos, o mesmo retrocesso que os Gálatas caíram. E nas palavras do apóstolo Paulo, eles estavam se voltando para aqueles rudimentos fracos e pobres. Era um evangelho diluído, um evangelho que não condiz com o evangelho da salvação. Veja o que ele vai dizer aqui, ó, em Gálatas 4, 8 e 9. Vejam bem o que diz o apóstolo Paulo aqui, ó. Ele diz assim, ó, prestem bem atenção, ó. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. E quando a Bíblia não é pregada, queridos amigos, você vai servir qualquer coisa. Você vai aceitar qualquer coisa. Você vai aceitar qualquer homem que diga que é o próprio Deus na terra, que é o Messias, porque você não conhece a Bíblia. Porque você não conhece Deus. Mas quando você conhece o Deus verdadeiro, você jamais vai retroceder, ó. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Então ele está dizendo: vocês conheceram o Evangelho da Graça, vocês conheceram a verdade, por que agora vocês estão querendo voltar para esses rudimentos fracos e pobres? Ou como dizia o autor da carta aos Hebreus, rudimentos inúteis? Então, coisas que são completamente inúteis para a salvação, como eu dizia, como nas palavras aí do autor da carta aos Hebreus, aqui no capítulo 7, ó. Vejam bem o que diz aqui em Hebreus 7. Hebreus 7, versículos 18 e 19. Ele diz assim, ó, prestem bem atenção, ó.
porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo? O mandamento antigo, o mandamento da lei, ele foi abrogado porque ele é fraco, porque ele é inútil, porque ele não consegue conduzir ninguém para a salvação, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. A melhor esperança da qual ele se refere aqui é Jesus Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, que foi a maior obra que ele operou aqui na face da terra. Essa, de fato, é sua obra-prima, não é uma mensagem megalomaníaca inventada pela cabeça dos homens. Não é uma nova mensagem, não é um novo segmento religioso, mas a obra-prima de Deus é a obra de Cristo na cruz do Calvário. E o apóstolo segue aqui, no capítulo 8, versículo 7, ele diz assim, porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda, porque se a lei fosse irrepreensível, não era necessário uma segunda aliança. Se a primeira aliança fosse irrepreensível, não seria necessário outra. E no versículo 13 diz algo mais aqui, dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar, foi anulado, foi aniquilado. Todos os penduricalhos ali da lei, a única coisa que nos resta cumprir é a lei moral, que nos conduz aí para a santificação, para o confronto do pecado. Essa lei moral nós cumprimos, mas não as leis ritualísticas ou litúrgicas do Antigo Testamento. A lei era uma sombra da realidade, não era o cumprimento verdadeiro, e por isso insuficiente e inútil para a salvação, para conduzir a Jesus. É o que diz aqui o capítulo 10, da carta aos Hebreus, e diz assim, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar aqueles que se achegam. Então o que ele está dizendo? Os sacrifícios da lei mosaica não podem aperfeiçoar ninguém. Não nos aproxima de Deus, pelo contrário, nos afasta, porque se você seguir lendo aqui a carta aos Hebreus, você vai encontrar ele citando o Antigo Testamento e dizendo que Deus estava enfadado da gordura de animais, de sangue de animais. Já era necessário, aí ele está citando Isaías, já era necessário o sacrifício perfeito, e por isso que ele mandou Jesus Cristo aqui para morrer por nós. Ele aboliu o sacrifício da lei mosaica. E ele segue, de outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados, uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Se os sacrifícios da lei mosaica tirassem aí a consciência do pecado e nos tornasse aí justos diante de Deus, não era necessário fazer mais. Mas eles necessitavam fazer ano após ano. Nesses sacrifícios, porém, a cada ano se faz comemoração de pecados, porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire pecados. Então ficou aqui escancarado, meus irmãos, o sangue de uma novilha esparzido ali sobre o propiciatório não tira pecados. Tudo isso era uma representação do sacrifício perfeito que viria na cruz do Calvário. Por isso eu torno a dizer para vocês, não é a guarda do sábado que vai te fazer regenerado diante de Deus e salvo. Não é a guarda dos mandamentos da lei, não é a guarda de regras criadas por homens, ou porque você está seguindo um suposto profeta, mas porque você está seguindo Jesus. É por isso que você é justificado. Somente Cristo, com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, é capaz de retirar o pecado, porque ele aniquilou ali, é o que diz em Hebreus 2,14, ele aniquilou aquele que tinha a força da morte. Ele diz assim, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E lá na carta aos Colossenses, a partir do capítulo 2, verso 14 em diante, ali você vai encontrar que o escrito de dívida ele foi cravado na cruz, amados irmãos.
foi aniquilado, e ali ele expôs os principados e potestades à vergonha eterna, a vergonha da condenação eterna, a vergonha da derrota eterna, porque ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo na cruz do Calvário, e por isso a sua obra é perfeita, é completa. O ensino das obras é problemático, pois visa enfraquecer e invalidar a obra de Cristo, afirmando que ela é incompleta e precisa da lei e das obras para se tornar completa. Mas o Evangelho, como nós vimos aqui, diz ao contrário, amados irmãos. O Evangelho diz o totalmente oposto. Ele apresenta uma aliança superior, apresenta a obra de Cristo como plenamente eficaz e suficiente para a salvação, pois elimina a condenação do pecado e nos declara justos diante de Deus, e por isso que não necessita de nada. A obra de Cristo não precisa de mais profetas, mais apóstolos. A obra de Cristo não precisa de mega construções, de várias ofertas. A obra de Cristo não precisa de penduricalhos e parafernálias. Não precisa de muletas, não precisa de nada, porque ela é perfeita. Nós só precisamos de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Você não precisa de um profeta para fazer mediação perante Deus por você. A única coisa que você precisa é se converter e crer no Evangelho, aceitar a Cristo. É disso que você precisa. Então, não é como era a antiga aliança, através dos sacrifícios levíticos, que apenas cobriam o pecado pelo período ali de 1 ano, e após 1 ano o sumo sacerdote ele tinha que sacrificar animais para uma anistia, um perdão temporário, incompleto e imperfeito, e como disse o autor da carta aos Hebreus, um perdão que era inútil para a salvação, porque só cobria o pecado. E perante 1 ano você ficava justificado e depois você tinha que fazer tudo de novo. E o sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o sacerdote, o cordeiro, o sacrifício perfeito. É o que diz aqui em Hebreus 8, 6 e 7. Vejam bem o que está dito aqui, ó. Hebreus 8, 6 e 7, que diz assim, ó. Prestem bem atenção, ó. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para uma segunda. Então, a obra de Cristo, a aliança estabelecida por Cristo ali na cruz, ela é infinitamente mais excelente, infinitamente mais superior do que a aliança da lei. Por isso não precisamos das obras para ser salvos, pois o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo nos apresenta um Salvador que é infinitamente superior ao Evangelho amaldiçoado das obras, pregado pelos judaizantes e pelos falsos mestres da atualidade. Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 7 aqui da carta aos Hebreus, versos 26 ao 28, o autor da carta aos Hebreus ele segue, ó. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez para sempre, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. O Filho de Deus, ele é perfeito para sempre e totalmente suficiente para justificar o meu e o teu pecado. Então eu quero dizer para você que me escuta nesses momentos, não ache que a sua vida está perdida. Você que ainda não teve um encontro com Cristo, não ache nunca que a sua vida está perdida, que o seu pecado é muito grande. Saiba que Jesus Cristo ele é totalmente suficiente para perdoar
A única coisa que você tem que fazer, se tudo isso que eu falei até aqui fez sentido para você, é crer no Evangelho, reconhecer que tu és um pecador, que você necessita de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. Não é Buda, não é o líder das seitas, mas é Jesus que está estabelecido e revelado nas Escrituras. Meus irmãos, outro detalhe que Paulo traz aqui para nós, outro alerta, que se aplica a nós hoje, é que o que importa, meus irmãos, não é o vaso. Talvez o pregador ele não tenha uma grande retórica, talvez o pregador ele não sabe se portar muito no púlpito, mas ele traz o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que importa não é o vaso, não é o mensageiro. O que importa é o conteúdo, a mensagem que este homem prega. Se ele pregar algo que é contrário à palavra de Deus, como diria Lutero, deve ser rejeitado, ainda que faça chover milagres todos os dias. As palavras de Lutero, ipsis literi, diz assim, todo ensinamento ou qualquer ensinamento que não se enquadra às Sagradas Escrituras deve ser rejeitado, ainda que faça chover milagres todos os dias. O João Calvino, ao encerrar os comentários aqui nessa perícope, ele declara o seguinte, finalmente, é evidente à luz do presente caso que qualquer doutrina diferente da proclamação de Paulo é espúria, é condenável, é suja. Portanto, os sofismas, que são raciocínios falsos aí para enganar, não ajudarão em nada. É o que diz aqui o nosso querido irmão João Calvino. Em suma, a lei e a graça não se harmonizam, queridos amigos. Argumentos falsos proferidos pelos teólogos liberais que acrescentam aqui e tiram ali, coachings que transformam a pregação do evangelho em discursos motivacionais e os malditos teólogos da prosperidade que só pensam em dinheiro, e os sectários só causam confusão e distorção e só visam tirar a comunhão da igreja do Senhor Jesus Cristo por causa dos seus escândalos. Eles causam desordem e nada mais. Quanto a nós, queridos amigos, devemos nos manter nos limites estabelecidos dentro das 4 linhas da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Se nos mantermos assim, viveremos a vontade de Deus. E eu posso dizer para vocês que sempre, os decretos divinos serão o melhor para nós. Fique com a palavra de Deus, queridos amigos. Não ultrapasse o que está escrito, não se ensoberbeça. Não diga que você tem uma revelação maior, não diga que você é superior nunca. Se submeta à palavra de Deus. Sempre tem algo que nós temos que aprender com as Sagradas Escrituras. E isso quer dizer que não precisamos de novos profetas, no sentido aí do Antigo Testamento, oráculos que tragam novas revelações. Não precisamos de novos apóstolos para escrever um outro evangelho. A única coisa que nós necessitamos é de Cristo e seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ele é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Amém? Que Deus nos abençoe para sempre. Amém e amém.